E aí, meninos e meninas, como é que vocês estão, belezinha? Né? Estou aqui em mais um videozinho, né? Fazia tempo que eu não fazer um vídeo sobre livros, né? Eu recebi uma ideia, não sei, não lembro de quem, né? O Instagram, Facebook e afins está fora, né? Eu recebi essa dica pelo Instagram, quando eu postei essa foto aqui deste livro aqui, chamado Explicando o Pós-Modernismo. Tá ruim para falar, né? Do Ceticismo e Socialismo, né? Ceticismo e Socialismo de Rousseau a Foucault, do Stephen R. C. Hicks, né? Já comprei esse livro aqui já faz um tempo, mas a ideia que esse rapaz passou foi o quê? De uma leitura continuada. Então, assim, conforme eu vou lendo o livro, né, eu vou falando o que eu vou aprendendo no livro. E é uma ideia bem interessante, né? Porque eu vou inclusive mostrando a evolução conforme eu for tendo, né, conforme a leitura. E é uma ideia que eu nunca tinha tido. Então, quando voltar o Instagram, eu vou te agradecer, né? Porque eu não lembro quem foi que deu a ideia. Mas assim, tem algumas coisas interessantes neste livro, né? Que ele é o primeiro que eu posso dizer, né? Eu já li algumas outras coisas, já li principalmente livros de história, eu gostava muito, ainda gosto ainda, muito da história do Brasil, né? Mas uma coisa é uma leitura passiva, assim eu chamo, né? De uma leitura passiva, que é simplesmente você só passar o olho sobre aquilo que você está lendo, né? E conforme o tempo vai passando, você vai recordando de determinadas coisas. Outra coisa é você estudar aquele livro. Outra coisa é você tentar obter um conhecimento prático daquilo que você está lendo. Não necessariamente prático, né? Mas um conhecimento tangível. Você obter um conhecimento daquilo que você está vendo, daquilo que você está lendo, e você conseguir raciocinar e racionalizar aquilo que você está lendo. E esse é o primeiro livro que eu posso falar que eu estou fazendo isso. Um livro de filosofia, vamos dizer assim, né? Não que eu já não tenha lido outros livros, não que eu já não tenha obtido conhecimento sobre outras coisas, né? Eu já li bastante, principalmente na minha época que eu era militantezinho de Facebook, mas essa é a primeira vez que eu leio para estudar. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque eu quero. Simples assim, né? Eu sempre tive muita curiosidade com o pós-modernismo, né? Principalmente por eu ser uma pessoa que, como eu sou de exatas, né? Eu não consigo eu não consigo compreender certas concepções que chegam no pós-modernismo, né? Eu não consigo entender alguns conceitos, e alguns conceitos eu vou falar conforme o vídeo, então por enquanto estou fazendo mais um desabafo, né? Eu sou muito mais, pelo menos que eu saiba e que eu li até determinado ponto, o Eric Weil, que é daquele livrinho roxinho, que é este daqui, ó, coisa estou na ponta, né? Que é a Lógica da Filosofia, né? Que tem um trecho que para mim é muito importante, que eu já comentei aqui em outros vídeos, que ele diz, e é uma frasezinha bem simples: a verdade é a realidade. Então, tudo aquilo que é o que é, né, é a realidade. Então, não só na questão das partes físicas que uma pessoa consegue obter, né, do mundo, da percepção que ela tem à volta dela, né, mas pelo menos com essa frase eu consigo compreender, né, e eu consigo entender que ele não é pós-modernista. Por quê? Porque para ele a ideia, pelo que eu li, para ele a realidade independe do ser humano, independe da percepção que a pessoa tem do mundo. Ali, pelo menos até onde eu consegui ver, né, ele fala muito mais sobre como que as ações das pessoas, como que o mundo reage às ações das pessoas, né? Então, dando um resumo bem resumido, tá? Tem muita coisa que eu não lembro, eu preciso reler, que, meu, o mundo, as suas ações e o mundo são duas coisas praticamente paralelas, né? Você tem toda a liberdade de fazer praticamente tudo o que você quiser. Se você quiser botar o pinto para fora, se você quiser andar pelado ou pelado na rua, se você quiser pegar no pinto do guarda, se você quiser dar um tiro no presidente, seja lá o que for. Mas assim, tudo que você fizer vai ter uma determinada reação em cima disso, né? Seja para piadas, seja
para frases ditas, seja para aquilo que você está fazendo. Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo, ele vai ter reações internas e ele vai ter reações externas, porque pode ser que você que esteja assistindo não concorde comigo e assim por diante. Né? Vão ter reações, as ações em si elas têm reações, mas o mundo à sua volta, né, ele é independente de você. Já quando a gente está falando um pouco sobre o pós-modernismo, pelo que eu estou entendendo aqui no livro, né, e eu estou me baseando no livro, eu não sou estudioso, eu ainda não sei muita coisa sobre marxismo, né, sobre materialismo histórico, né, eu não estou aqui para militar, quem usar esse meu vídeo para ficar militando, eu acho bobagem, porque o meu intuito é ter o conhecimento sobre o assunto, tá? Não é ficar militando na internet. Então, assim, conforme que a gente está tratando sobre o pós-modernismo, né, o conceito de realidade, o conceito de real é um pouco diferente. Quando nós estamos tratando, por exemplo, né, da onde que vem, por exemplo, o livro? Ele fala um pouco a história sobre o iluminismo, né, então como que o iluminismo ele mudou as coisas, né? Quando ele chegou, que eu não lembro exatamente que século, se foi o século XVII, se foi o século XVIII, eu não lembro exatamente como, né? Mas quando a gente está tratando sobre a parte do iluminismo, né? Uma das grandes coisas que ele mudou é a questão do, por exemplo, o Estado e a religião, por exemplo, que são duas coisas que, de acordo com o iluminismo, né, e com alguns conceitos aristotélicos, por exemplo, como o conceito da não contradição, né? Então, uma coisa não pode ser redonda e quadrada ao mesmo tempo. Vamos colocar um exemplo assim bem besta, tá? Então, a minha mão, por exemplo, minha mão é uma pata de um cavalo, a não ser que você me chame de cavalo, né? Ela não é uma pata de um cavalo, ela é uma mão, né? Eu estou muito mais próximo de um chimpanzé do que de um cavalo. Logo, minha mão não é uma pata de um cavalo. Então, se você falar que minha mão é uma pata de um cavalo, é algo contraditório. Você não pode ter. Então, é algo que não pode ter contradição. Então, é uma linha de raciocínio ao qual você não pode ter uma contradição em cima disso. Né? Então, pelo que eu entendi, né, a parte do iluminismo, ele trouxe mais isso, né, para a parte tanto filosófica quanto para a parte científica. Porque, afinal de contas, quando a gente está tratando de algo científico, né, como, por exemplo, ramos mais de exatas, como química, engenharia, não sei se medicina ele entra no ramo de exatas, mas é química, engenharia, programação, né, matemática, física, né, as coisas envolvendo mais, vamos dizer assim, números, elas são coisas muito mais objetivas. Né? Elas não são subjetivas. Não dá para você falar que 1 mais 1 é igual a 3. Independente do que você pense, né, 1 mais 1 será 2. E ponto. Né? Você vai ter uma série de raciocínios, né? Por exemplo, que você vai ter uma série de raciocínios, por exemplo, no cálculo, ao qual vai dizer que por que a gente não pode, por que divisão por zero não existe, né? Resumindo bem porcamente, eu falei isso em alguns vídeos meus, eu lembro de um vídeo ou outro de cálculo que eu já fiz, né? Que se você vem se aproximando o limite por algo dividido por zero vindo da esquerda, ele vai tendendo ao negativo infinito, né? O infinito negativo, e conforme você vai vindo pela direita, ou seja, de um número positivo até chegar no zero, você vai tendo um infinito positivo, né? Dado que o numerador ele seja um número positivo, por exemplo. Por isso que não dá para você dividir por zero. Mas enfim, então você tem uma série, algumas linhas de raciocínio, né? Ao qual uma das bases é a não contradição. E a religião, ela vamos dizer assim, ela meio que não bate muito, né, com alguns conceitos, principalmente se você for começar a analisar a religião, Deus ou qualquer deidade, seja lá de qual religião for, né? Se você utilizar muito de razão, vamos dizer assim, desse jeito, e eu não estou criticando religião nenhuma, eu não estou falando que religião é melhor ou pior, tá? Se você está entendendo isso, você entendeu mal e eu talvez tenha me expressado mal. Não estou colocando nenhum juízo de valor em cima disso. Estou falando o quê? Se você for usar de razão para você tratar a religião, seja qual religião for, vai chegar uma hora que você vai entrar em alguma contradição sobre isso, sobre o ser, sobre o costume, sobre o poder que aquela deidade tem, enfim, né? E quando surgiu esse movimento, né, existiu também um contramovimento.
Existia um movimento contra essa parte iluminista. E uma das coisas que o autor, aqui o Stephen, diz que um dos autores que mais ajudaram na parte do pós-modernismo foi o Kant, né? Mesmo você tendo vários livros do Kant, que eu esqueci não sei o que lá da razão, eu esqueci o bendito do livro do Kant, né? Que inclusive até na faculdade falaram para a gente ler, eu li porcaria nenhuma, né? Mas tem, né? Que tem alguns que ele meio que estrutura a questão do raciocínio, né? Mas uma das partes que ele deixou de fora, que é inclusive que o livro mesmo diz, uma das coisas, ele deixou o campo, vamos dizer assim, o campo espiritual fora da parte do raciocínio, né? Porque, de acordo com o autor, ele quis blindar a fé. Por quê? Porque se você está entrando muito na questão do raciocínio em cima disso, eu não sei dizer exatamente se a parte iluminista, né, ela era uma coisa mais ateísta, né? Porque uma coisa é você, pelo menos utilizando das palavras, né? Uma coisa é você ser um ateu, ou seja, uma pessoa que não crê em Deus, ou eu vou generalizar um pouco a mais, em qualquer entidade sobrenatural. Outra coisa é você ser um ateísta, ou seja, você é uma pessoa que propaga aquele tipo de raciocínio, né? Então, eu acredito, aí é Bruno, tá, que o iluminismo em si, ele beira um pouco ao ateísmo, tá? Porque, afinal de contas, pelo fato da religião, de acordo com pelo que eu li, chegar a uma contradição, dependendo daquilo que você está querendo dizer, né, dependendo daquilo que você está querendo chegar, então ele meio que finaliza que Deus, deuses, deusa, seja lá o que for, não existe. Ou, como um dos exemplos do livro, seja um ser muito mais passivo, né, do que aquilo que a gente compreende como, por exemplo, um Deus católico, que é um ser que está sempre olhando pela gente, seja ele sozinho ou com anjos da guarda, seja lá quais são as outras entidades que estejam com ele, né? Ao contrário do, vamos dizer assim, um Deus mais iluminista, vamos dizer assim, que é simplesmente um ser que chegou, montou tudo, falou, já fiz o que tinha que fazer e simplesmente foi embora, né? Então, voltando um pouco mais na questão do Kant, e pelo que eu lembro, né, e pelas coisas que eu anotei aqui, ele chega numa conclusão, não lembro se é exatamente o Kant, ou se é não é o Hort que eu estava falando, né? Peraí, tá isso mesmo, tá, isso aqui tá falando sobre o capítulo 1, né, que eu li. Eu li o capítulo 1, capítulo 2, eu lembro, eu estava chegando já estava no capítulo 3 já lendo, né? Deixa eu somente fazer uma pequena... sim. Então voltemos, eu vou fazer um raciocínio anterior, né? Antes de voltar para a parte do Kant, né? Simplesmente só vou bater o olho aqui só para poder dar uma lidinha. Tá. Então, quando a gente está tratando sobre pós-modernismo, não sei se eu já falei, se eu falei, me perdoem, pois vou falar novamente, né? É um campo ao qual a subjetividade é muito mais importante. Então, o que é o subjetivo? Por exemplo, um filme, uma obra de arte, é bom ou é ruim? Né? Se você pegar, sei lá, 10 pessoas, muitas das vezes, elas vão ter ideias diferentes sobre aquilo que elas estão vendo, sobre aquilo que elas assistiram, por exemplo, sobre aquilo que elas estão comendo, sobre aquilo que elas passaram, sobre determinados serviços aos quais elas tiveram. Enfim, a subjetividade é isso, né? Então, ela depende muito dos sentimentos, depende muito de como que aquela pessoa percebe o mundo ou aquilo ao qual ela está avaliando. Isso é ser subjetivo. Isso é algo subjetivo, né? Existem coisas que são objetivas, totalmente objetivas, como por exemplo a matemática, né? Em grande parte, né? Ela é objetiva. Tudo bem que na parte teórica pode ser que acabe tendo alguma coisa mais subjetiva, né? Mas pelo que eu estudei, grande parte, cálculo, por exemplo, né? Física e afins, são coisas objetivas. Né? Você tem aquele determinado resultado, o máximo que você pode fazer para chegar no máximo de subjetividade, vamos dizer assim, né? É arredondar alguma coisa, né? Mas ainda assim não é subjetivo, ele é objetivo, ele é concreto, ele é aquilo, ele é, o número é, o valor é, né? Ao contrário do subjetivo, que a pessoa pode simplesmente imaginar alguma coisa, né? Então, ao contrário do Eric Weil, né, ali atrás, né, que ele fala que a verdade é a realidade,
quando a gente está tratando do pós-modernismo, né, a realidade em si, ela é, dependendo do autor ao qual você está falando, ela é muito mais moldada pela pessoa ao qual está observando, a realidade ela é moldada naquilo que a pessoa vê, do que simplesmente ela sendo. O que eu quero dizer com isso? Imagine, por exemplo, do lado da minha casa tem um estacionamento de caminhões. É como se, resumindo muito a grosso modo, tá? O caminhão só existe porque eu estou vendo o caminhão. Porque eu sei que aquilo é um caminhão pela estrutura, pelas coisas que já me foram ditas, né? E graças aos meus sensos, né? Graças aos meus sentidos, para ser mais exato, né? Aquilo é um caminhão por causa que eu estou observando o caminhão, né? Então, se não existisse seres humanos no mundo, a realidade não existiria, né? Porque afinal de contas, quem percebe a realidade é o ser humano, não o contrário, né? Se formos levar, por exemplo, pelo critério da não contradição, por exemplo, isso é uma inferência falsa. Porque, afinal de contas, a realidade já existia prévia. A realidade existe prévia ao ser humano, né? Todos sabemos que existiram dinossauros, né? Existiram uma porrada de outras coisas, a não ser que, por exemplo, você acredite que a Terra foi... Você acredite, por exemplo, no criacionismo ou no terraplanismo, por exemplo, né? Mas, dado que tem uma ciência por trás das outras coisas, né? Existiam dinossauros e afins, e então a realidade, se a realidade é pelo ser humano, né? Como já existia a realidade prévia ao ser humano, então é falso essa inferência, né? Mas enfim, né? Então, por exemplo, a verdade é aquilo que, como as pessoas enxergam o mundo, né? E é bem diferente, por exemplo, de como o caceta, é que a memória é muito ruim para isso, né? Eu não lembro o nome do autor, que é o do livro Ganhando de Lavada, né? Que fala sobre a eleição do Trump, que ele fala assim, que todo mundo tem um jeito diferente de ver o mundo, importante é o seu jeito ser o melhor de ver, né? O que traz melhor a realidade para você, tá? Então, uma anotação que eu fiz aqui, por exemplo, ó, como a subjetividade é a força motriz daquilo que você está trabalhando, né? Qualquer texto, situação, ato pode ter alguma interpretação. Boa parte dessas interpretações são de cunho político. Então, assim, não é simplesmente só uma questão de uma percepção diferente da realidade das pessoas. Quando a gente está tratando do pós-modernismo, né, de acordo com o autor, boa parte das pessoas que são pós-modernas, elas são mais à esquerda, né? Será que a gente pode usar esse tipo de generalização? Eu estou usando para ser mais simplista possível, né? E a palavra, a percepção, o jeito ao qual ela diz, não é simplesmente só um jeito diferente de você olhar a realidade, como, por exemplo, um daltônico veria cores diferentes, ao contrário de uma pessoa que não seja daltônica. São palavras de cunho político. São coisas que são. Acho que eu posso dizer sim, principalmente porque eu não sou uma pessoa muito avessa, eu sou uma pessoa mais avessa à política. São muitas vezes desvirtualizadas daquilo que elas realmente são. Eu vou dar um exemplo aqui, bem a grosso modo, tá bom? Pode ser que discordem, mas eu vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, a palavra racismo. Feche os olhos e escute. Racismo. O que vem na sua cabeça? Se alguém chegasse para você e falasse para você assim, você é racista, o que viria na sua cabeça? Você tem uma palavra, né? Só que assim, dependendo de quem diz essa palavra, ela vai ter uma conotação totalmente diferente. Ela não vai ter uma conotação simplesmente de um verbo, ela vai ter uma conotação político em cima daquilo. Então, se chegasse, eu estou generalizando, tá bom? Se chegasse uma pessoa que não tem um conhecimento filosófico, e eu não estou falando que eu tenho conhecimento filosófico, eu estou falando só sobre a questão estrutural. Se chegar para uma pessoa e falar que o que é racismo, a pessoa vai te responder um verbo, que é o racismo. É um ato de você discriminar, não é exatamente o verbo, né? Mas é o ato de você discriminar uma outra pessoa dada a sua raça, né? Então, eu, branco, chegar para um negro e falar alguma outra coisa pejorativa, se eu chegar para um japonês e falar uma coisa pejorativa, ou se um negro chegar para mim e falar alguma coisa pejorativa, ou se um japonês chega para mim e fala alguma coisa pejorativa, né? Isso é racismo, é uma discriminação em cima da raça, tá bom? Só que se uma outra pessoa chegar e te chamar de racista, principalmente se ela for uma pessoa, por exemplo, mais pro lado militante da causa,
a palavra ela tem uma conotação totalmente diferente. Ela tem uma estruturação totalmente diferente. Ela tem, vamos considerar assim, uma base argumentativa e filosófica muito mais ampla do que simplesmente somente o ato de você xingar uma outra pessoa pela cor dela. Estamos tratando de uma estrutura, ao qual você tem uma estrutura, ao qual, vamos chamar assim, né? O branco, ele sempre, pelo menos na questão ocidental, ele sempre foi dominante, ele sempre obteve cargos melhores, funções melhores, salários melhores, ele controla toda a estrutura do poder, né? E o negro em si, ele é subalterno, ele sempre foi subalternizado em cima disso. Então, você sendo parte dessa elite, por exemplo, você é racista, direta ou indiretamente. Então, quando alguém chega para você e te chama de racista, não necessariamente aquilo que você compreende é aquilo que aquela pessoa compreende naquela palavra. Então, aquela palavra em si que a pessoa fala, né, ela não tem simplesmente só o cunho explicativo, ela tem o cunho político. E é isso que o pós-moderno, o pós-modernismo, né, o movimento pós-moderno, ele busca. Ele busca também que aquilo que a gente está falando, as coisas, as palavras que nós estamos dizendo, elas têm um cunho político. Por exemplo, assista os Trapalhões, por exemplo. Pega os Trapalhões e assista, sei lá, 2, 3 capítulos. Veja como é que seria a recepção hoje em dia. Eu estou gravando hoje, dia 4/10/2021, às 7h58 da noite. Veja como aquele tipo de recepção. Veja como aquilo que eles falavam, eles vão ter uma determinada recepção. Por quê? Porque as palavras que eles usam, elas têm uma conotação diferente de 20, 30 anos atrás. Não só uma conotação, vamos dizer assim, da piada, né? Mas uma conotação pejorativa daquilo que eles estão dizendo. E todas aquelas palavras que eles estão falando, seja lá quem for, eles têm uma determinada estrutura política, né? E uma outra coisa que também é bem importante, né, principalmente quando nós estamos tratando de movimentos pós-modernos, principalmente quando a gente está tratando sobre como que eu posso dizer? Principalmente quando a gente está falando sobre o palavreado em si, né, é que é uma luta. Uma luta sobre obter o sentido da palavra. Né? Então, a parte pós-moderna também entra nisso. Né? Vamos ver uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui também. Né? Deixa eu voltar aqui para o finalzinho do capítulo. Né? Uma coisa, por exemplo, que o Kant, foi o Kant que eu acabei comentando, né? Que o Kant, de acordo com o autor aqui do livro, né, ele foi um dos, vamos dizer assim, a base filosófica, né, para o pós-modernismo. Por quê? Todos vocês sabem, né, pelo menos eu acho que é fato venério, como diria o Paulinho Gogó, que a parte de humanas, o pós-moderno ganhou. Né? Por quê? Porque até mesmo o autor aqui mesmo diz que a parte filosófica do iluminismo ela foi uma base fraca. E como a gente está tratando sobre a palavra, estamos tratando sobre os métodos de comunicação, eu não estou falando método de comunicação como a parte física ou alguma coisa estrutural, como por exemplo um rádio ou alguma outra coisa do tipo, eu estou tratando sobre as palavras ditas, sobre como as pessoas se comunicam. Né? O Kant, ele, voltando só essa parte do raciocínio, então a parte de humanas ganhou nisso. Isso é fato. Tá? E no que o Kant ajudou? Né? Inclusive até uma anotação que fiz aqui, ó, que é interessante como Kant chegou na conclusão que os sentidos não conseguem analisar a realidade, sendo que ele teve que usar os seus... Isso daqui é uma contradição que eu mesmo usei, né? Tá, sendo que ele teve que usar os próprios sentidos para poder chegar a tal. Então, o Kant mesmo disse, ele falava assim, que não tem como você ter a realidade por completa, né, pelo fato dos seus sentidos eles serem falhos. Os sentidos dos seres humanos serem falhos. Assim como é o exemplo que eu usei no começo do vídeo, que já estou em 24 minutos, desculpa, mas eu gosto de falar, que é uma pessoa com astigmatismo, por exemplo, eu acho que astigmatismo não, vamos falar assim, a cromatopsia, que só enxerga preto e branco. Ela vai ver o mundo de uma forma diferente de uma pessoa que não tem. Então, graças a isso, não vai ter a realidade em si. Aquela pessoa ela não vai ter a realidade em si.
Aquilo que ela está vendo, aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está tocando, aquilo que ela está lambendo, provando, sei lá, passando a bunda, seja lá o que for, não é o total, não é o todo, não é aquilo exatamente que ela está vendo. Os sentidos são falhos. Logo, graças ao fato da pessoa não poder saber do todo, aquilo que ela está vendo, falando, fazendo, não é o todo. É uma parte do todo. Então, se eu falar que essa máscara é preta, né, ela é preta à minha visão. Ela não é preta à visão de alguma outra coisa. Ou, lógico, estamos falando do Kant, Kant viveu, sei lá, em 1700, 1800. Né? Não tem uma explicação científica para isso. Ah, não, é por causa que o preto em si é porque ele absorve tanto de luz, né, e não reflete muita luz, por isso que em si ele é preto. Não estamos falando disso. Né? E em cima dos outros, em cima do Kant, graças ao fato dele falar que não dá para você perceber tudo e que é um mundo sobrenatural, vamos dizer assim, falando bem a grosso modo, tá? Ele não consegue chegar na razão, a razão não chega ao mundo sobrenatural, e tem umas outras explicações que o autor aqui coloca, que o Kant mesmo ele quis defender a parte religiosa, ele quis defender a parte da fé em cima dos livros dele e afins, né? E graças a isso que, por exemplo, Hegel, que é um outro autor, né? Fiz aqui uma anotação. Mas de acordo com a lógica de Hegel, né, isso eu coloquei aqui na página 61, a não contradição aristotélica não é base. Então é possível ter a verdade a partir de meios dialéticos e contraditórios, ou seja, a realidade está em coisas que possivelmente se anulariam caso fossem analisadas em bases aristotélicas. É aquilo que eu disse, né? A minha mão é uma mão, não é uma pata de cavalo, não é uma maçã e nem mesmo é um livro, é uma mão. Mas de acordo com a parte iluminista, iluminista não, perdão, a parte pós-moderna, dá para você ter a mão de um ser humano e a pata de um cavalo ao mesmo tempo. Isso é grosso modo, tá? Por quê? Porque só porque eu estou vendo uma mão, não necessariamente quer dizer que minha mão seja uma mão. Né? Tem um dito que fala assim: se uma árvore cair no meio do nada, ela caiu. Se ela cair no meio da floresta e ninguém viu, ela caiu ou não? Se for um pós-moderno, pode falar, depende. Né? Será que ela realmente caiu? Se ninguém viu, ela não caiu. Se for uma pessoa não pós-moderna, pode falar, não, caiu, por quê? Ela caiu, simples assim. A realidade independe da minha pessoa. Né? Mas, em si, essa é a parte pós-moderna. Né? E outra anotação que eu também coloquei aqui, fora outras partes, tais como perceber parte da realidade através da subjetividade da fé. Então, aquilo que você não consegue perceber graças aos seus sentidos, a fé traz para você. Né? Oi, amor. Ah, tá. Então, a fé traz para você. Então, se você não consegue perceber através dos seus sentidos, toque, baranas, taranas, taranas, a fé, a subjetividade, aquilo que você pensa, né? Ou acho que o próprio Hegel mesmo fala, não lembro se é o Hegel ou se é o Schopenhauer, que fala que meu tédio traz o que é necessário para você poder obter o conhecimento total, né? Uma outra anotação que também fiz, ó. Outra coisa que me é estranha, e isso é verdade mesmo, né? É a concepção da realidade, que a realidade se baseia na percepção e não o contrário. O dito, se é aquilo que eu acabei de falar, né? Se é dito da árvore, se ela caiu, se você não viu, então a árvore não caiu, né? Então, quando nós estamos falando sobre isso, quando nós estamos falando sobre o pós-moderno, né, pelo menos até o presente momento, pelo que eu li, é isso. São métodos de raciocínio, vamos dizer assim, né, que inclusive até mesmo tem escolas, que são a escola do irrealismo, por exemplo, né, que é a qual ela traz a subjetividade acima da objetividade. Então, é muito mais importante como eu me sinto, como eu percebo o mundo, do que o mundo em si. Tá? Então, é o que eu disse, além da parte carregada de política, principalmente na parte, vamos dizer assim, dialética da coisa, se tratando de diálogo, né, não na parte marxista da coisa, que eu também ainda não entendo muito bem, né? Então, quando nós estamos tratando disso, né, é isso. Eu acho que eu não tenho mais, pelo menos não por enquanto, mais nada a falar. Né? Eu estou ainda no capítulo, chegando no capítulo 3, estou terminando o capítulo 3 para ser mais exato. Né? Ia estar falando aqui do Heidegger e o caramba, o Heidegger, não sei como é que se pronuncia, né? E assim por diante, estou fazendo aqui as minhas anotações,
né? E estou no capítulo 3 ainda, o colapso da razão no século XX. Beleza? E, pelo menos para mim, né, é um assunto bem interessante. E é um assunto que eu vou tentar ler um pouco mais para poder aprender sobre isso, tá? Desculpa o vídeo de 30 minutos, mas é que, inclusive, se eu fosse para falar aqui, eu ia falar muito mais, tá? Eu tentei resumir o máximo possível, eu já falei pra cacete, inclusive, tá bom? É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Beijos carinhosos.